contasse um pouquinho qual que é a tua experiência com a Bloodline, como é que você veio parar um pouquinho lá no Bloodline e depois a gente vai entrar aí nesse assunto que é a pedra muito fácil de tanta gente, que é aquele pontão de interrogação na cabeça de muito micropigmentador, que é escolher pigmento orgânico ou pigmento inorgânico, qual é o melhor para se trabalhar. Então, se apresenta para a gente aí um pouquinho. Sim, eu atualmente eu trabalho com micropigmentação e estou fazendo uma pós-graduação em estética, mas eu sou farmacêutica bioquímica de formação. Então, e trabalho há 12 anos com sobrancelha. Eu comecei a fazer sobrancelha quando eu fazia faculdade, eu cobrava R$ 12 no design. Mas graças a Deus tem 12 anos e hoje eu tenho, além de 12 anos de profissão, tenho muita sorte. Porque hoje o povo fala que eu tenho sorte, né? Então eu falo que eu também tenho sorte. Sorte de ter tido a dedicação que eu tive de estudar e correr atrás, não desistir para chegar até aqui. Vi que você também trabalha com correção, que eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir muito nessa live hoje, porque 80% dos meus atendimentos hoje são correções, tá? Exato. E assim, a gente hoje, micropigmentadora, que está formando hoje, que não tem conhecimento sobre pigmento, sobre tinta, tá? A longo prazo, sobre o efeito da tinta e sobre correção, nem comece a trabalhar, porque vai chegar só bucha e mexerica para sua bucha. Eu falo, Carol, exatamente isso. Eu dominava direito meu primeiro curso, eu já fui e falei, não, preciso de uma especialização. E já voltei, já fiz meu curso avançado. Eu falo que foi realmente na tentativa e erro, meu Deus, eu pelejei muito com correção no começo. Mas foi por eu não desistir e eu ia aceitando os desafios que eu fui tendo a percepção das coisas, fui desenvolvendo métodos de correção e mesmo depois, né, com a crescente da micropigmentação que se deu aí nos últimos 4, 5 anos, a gente viu o boom que aconteceu de procedimento que foi acontecendo, crescendo. E as minhas alunas, eu dava curso presencial, né? E o que acontecia com elas? Elas saíam do curso e na semana seguinte, tá, Mari, mas eu tô com essa sobrancelha, o que eu faço com isso? Eu ficava tipo, putz, eu ensinei para ela a técnica, mas eu não ensinei para ela a corrigir. Então, isso começou a tomar uma proporção muito grande, né? Eu falei, gente, não tem mais. A realidade hoje é outra. O profissional que faz um curso de iniciante, ele tem que saber trabalhar em pele, que já tem procedimento. Porque se ele sair de um curso de iniciante apenas dominando a técnica de pigmentar, ele tá lascado. Então, a realidade de hoje é uma realidade muito diferente. Eu sempre tive isso, Carol, que para mim pigmento orgânico ficava cinza. Eu falava, mas gente do céu, ai, Mari, as minhas amigas até brigavam. Você tem toque com cinza? Eu falava, não, gente, é que vocês nunca trabalharam com pigmento com tom amendoado, acastanhado, matizado, é diferente. E aí, o que aconteceu? Eu também, assim como você, eu passei a trabalhar com uma linha importada, né? Eu trabalhei muito tempo com a Color Source, que era a marca que você também trabalhou, então, era a marca que eu mais gostava. E textura, gente, eu tenho clientes que vêm de fora do Brasil, às vezes vinham no final do ano e falavam, ai, traz para mim os pigmentos, que deviam mais barato, né? Porque custava caro. E eu trabalhei durante muito tempo com o pigmento da Color Source. Só que não tem Anvisa, né, Carol? Então a gente ficava com aquele receio de trabalhar e tudo mais. E também... E a gente como professora, como mentora, como ministrante de curso, como é que você vai trabalhar e ensinar com um pigmento que dentro do seu país você não tem autorização para utilizar? Então, eu falei, gente, aí o que eu fazia? Eu deixava lá os anviseiros, né? Sim. Caso a vigilância chegasse, o que você usa? Esses aqui, que não eram os melhores, mas eram os da Anvisa. E o que eu usava para os meus clientes? Os que eu achava melhor, entendeu? Sim. O que eu fazia para as minhas alunas? Eu falava, vocês compram pelo menos um tubinho. Se você perguntar, você, né? Mostra esse. Tá? Eu uso esse dentro do prazo de validade, ele tá aqui. Sim. Mas Carol, não usava, porque eu não gostava do resultado. Aí eu vou colocar
numa cliente minha um pigmento que eu sei que daqui a um ano vai voltar azul, cinza, chumbado, porque ele tem Anvisa, é muita responsabilidade, entendeu? Então eu falava assim, gente, tem que ter no Brasil uma marca com pigmento que não seja desse jeito, que seja pelo menos parecido com o da Color Source, que era o pigmento que eu usava. E aí o que começou a acontecer comigo? Concorrentes minhas da minha região, por conta dos resultados a longo prazo de clientes minhas, que às vezes elas encontravam no salão, que fulana indicava para ciclana, por exemplo. Fulana fez comigo, a irmã dela fez com a outra, né? Com uma concorrente minha. Aí a minha cliente voltou com a sobrancelha despigmentada, normal, para retocar, BBB. E a da minha concorrente ficou com pigmento cinza. São irmãs, né? Aí ela falava assim, por que você não vai lá na Carol? E aí a cliente da minha concorrente voltava lá e falava assim, nossa, eu fui lá na Carol e a Carol falou pra mim que o pigmento que ela usa é assim, assim, assado. Aí as minhas concorrentes começaram a me ligar para perguntar qual pigmento que eu usava. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer curso, eu dei curso para quem era concorrente, eu falo entre aspas, né? Minhas colegas eram minhas colegas de profissão dentro da minha cidade. Por quê? Porque eu não concordava. Então, eu falava assim, eu não sou obrigada a usar uma coisa que eu não concordo. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Eu me vi da mesma forma. O que eu comecei assim? Por que eu sentia, as pessoas têm tanto preconceito às vezes. Na verdade, eu acho que o orgânico, Carol, ele foi enfiado goela abaixo da gente, sabe? Exatamente. Eu até hoje não consegui entender qual é, né, o intuito, por que já não iniciaram com os inorgânicos desde o início, mas enfim. Aquela questão de a pele brasileira é mais oleosa, a pele brasileira precisa de uma fixação melhor, e etc e tal. E aí a gente teve que ser obrigado a trabalhar com pigmento orgânico. O pigmento inorgânico fica vermelho. Bom, sim, eu não vou mentir. Quando eu utilizava os pigmentos da Color Source, os castanhos escuros, né, as sobrancelhas que eu fiz lá, que eu utilizei o castanho escuro, com a degradação do tempo, algumas sim voltaram avermelhadas. Só que, de verdade, para mim nunca foi um problema cobrir uma sobrancelha avermelhada, uma sobrancelha rosada. Eu falava, gente, não vejo problema nenhum, eu coloco um castanho ali depois e vai voltar a cor normal. O meu grande problema que eu sempre achei foi sobrancelhas chumbadas, violatizadas, azuladas. Isso para mim era um grande problema. Porque você sabe que nós somos minoria, né, Carol? Você está ciente disso que a gente luta contra um exército, né? Eu sei, eu não... E assim, eu já estou em um nível profissional e você também, com certeza, que eu já não me apego mais a querer discutir com fulano que usa a marca XYZ porque é a marca mais vendida do Brasil. Eu não quero atender a minha cliente com a marca mais vendida do Brasil. Quero atender a minha cliente com a melhor marca do Brasil. E a melhor marca do Brasil é a marca que eu domino e que eu sei utilizar. Então, assim... resultados. Exatamente. Eu tenho 12 anos de carreira, uma agenda lotada, graças a Deus, e muitas clientes satisfeitas. Time que está ganhando não se mexe. Não vou mexer agora no time que eu estou ganhando, que eu já sei como que funciona e que eu sei a longo prazo quais são os meus resultados. Entendeu? Então, assim, eu não tenho necessidade... Como chegou para você? Como que foi isso? Você estava usando os da Color Source, daí o que aconteceu? Eu estava usando da Color Source e eu comecei a pesquisar pigmento inorgânico no Google. Pigmento inorgânico e tal. Aí, eu pesquisei pigmento no Instagram, pigmento. Apareceu Bloodline pigmento para mim. Aí eu cliquei. Bloodline pigmento. Falei, o que é isso? Aí eu vi lá, Brasil, tal. Pigmento inorgânico com Anvisa.
Aí eu vi um vídeo, que é um dos primeiros vídeos em que o Paulo satura um pigmento categoria 2. Quando ele faz a saturação do pigmento, eu falei, puta que pariu. Baixa um pouquinho, amor. Eu falei, é esse, obrigada, Deus. Fui abençoada, amém. Entrei em contato na hora. Falei, olha, assim, assado, eu tô precisando e tal, de um pigmento, eu ministro curso e tal, eu uso da Color Source, mas tá muito difícil a aquisição, o dólar tá subindo, essa porcaria desse trem só tá ficando cada vez mais caro, não tem registro, me ajuda, Jesus. Aí foi quando a gente começou a conversar, e aí eu fiz os testes, e a Bloodline me atendeu em quase todos os quesitos. Ponto. Por quê? A box da Bloodline não é a box Carol Assis da Bloodline. A Bloodline tem a box que ela coloca lá, que agora eu não lembro quais cores que são. E eu falei, não quero essas cores. Não gostei desse pigmento. E eu sou muito sincera. Se você perguntar para mim o que eu acho, eu vou te falar na lata. Tem aluna que manda para mim, o que você acha do categoria, sei lá, do categoria 4. Eu falo, é para ruiva. Se você usar ele em loira, ele vai voltar vermelho, você vai querer morrer de ódio. Então, eu sou... Ah, mas lá no site, lá no trem da Bloodline, tá falando que é para loira. Eu, Carol... Ponto. Eu não uso em loira. Se lá tá falando que é para usar e você quiser usar... Agora, se você perguntar para mim onde que eu uso, eu não uso. Então, eu sou muito sincera. Eu falo pro Paulo, eu sou sincerona. Então, não quer saber, não me pergunta. Não pergunte. Isso faz quanto tempo, Carol? Deve ter 1 ano e meio, quase 2. E assim, olha aqui, ó. A sobrancelha Oliveira já tá falando que é apaixonada pela querida. Ai, nem fale, é maravilhoso mesmo. Eu peguei meu primeiro cicatrizado hoje para volta e uau! Tô muito feliz. Uau. E, Carol, tô sendo bem ousada, viu? Eu fiz uma shadow semana passada e mandei pro Paulo dele. Você usou diluente? Eu falei, não, eu uso puro, Paulo, mas é porque eu já tenho uma técnica muito apurada de shadow. Mas eu falo para as meninas, gente, usem o diluente se vocês sentirem dificuldade, porque ele é mais grossinho. Mas por que eu não senti dificuldade, Carol? Porque eu já estava trabalhando com os da Prime, que eles são também mais densos, entendeu? Então, realmente, o que eu senti de dificuldade? Que ele demora um pouquinho mais para pegar. Para revelar. Um pouquinho mais de insistência ali. Mas ele fixa assim e dá para trabalhar tranquilamente com ele para shadow. Tem uma micropigmentadora aqui na minha cidade que eu amo de paixão, super amiga minha, colega de trabalho, já fez curso comigo, a gente divide, troca figurinha o tempo inteiro. Ela chama Letícia Nascimento. Ela trabalha com shadow, tem uns trabalhos muito legais também. E ela trabalha com a Bloodline pura. Ela falou, Carol, não vejo necessidade de diluente. O que eu acho de mais dificuldade do pigmento da Bloodline para usar o diluente? O seu pigmento está novinho. Você vai ver a necessidade de usar um pigmento com diluente daqui uns 2, 3 meses. Entendeu? Então pode ser isso mesmo. Entendeu? Seu pigmento novinho, você vai fluir com ele tranquilamente. Daqui uns 2 meses. Né? É igual quando a gente compra o rímel novo, ele é bem líquido, né? Aí depois ele vai ficando mais grossinho. É verdade. Exatamente. Você sabe como que sempre fica a minha dúvida em relação a colocar diluente? Dá a impressão que ele perde um pouco o poder de pigmentação. Ele perde a carga pigmentar, porque você dilui, né? Então, assim, eu não sei se isso acaba afetando ali um pouco. Então, por isso que eu sempre fico, tipo, não vou usar diluente, porque eu quero ele mais puro, eu quero mais poder de fixação ali na hora. Então, eu sempre evito por conta disso. Mas se fatalmente sentir necessidade ali no finalzinho do pigmento, se ficar mais grossinho, tem que acabar usando, né? Não tem o que fazer. É assim, é só você ter em mente o seguinte. Todo pigmento é um pó diluído, tá? Sim. Se ele tá altamente diluído, ou seja, se ele tá fluido, para que você vai usar diluente? Realmente você vai diminuir a eficácia dele, porque você vai diminuir a carga pigmentária. Ou seja, ele já está diluído, né?
Agora, se ele começa a secar, ele começa a voltar à origem, que é a origem de pó. Onde que entra o diluente? Onde você precisa voltar a degradar, a diluir, a solubilizar aquela molécula que está voltando à origem de pó. Então, o diluente você só utiliza quando você perde a fluidez do pigmento. A fluidez. Sim. Faz todo sentido. E me conta, vamos falar um pouco agora de... Basicamente, Carol, conta para nós, qual é a diferença do pigmento orgânico e do inorgânico? Olha, primeiro, se eu for explicar aqui sobre pigmento orgânico e inorgânico no geral, vai ser uma live de 2 horas. Vamos sintetizar, vamos simplificar. Mas eu vou dar uma resumida para vocês entenderem de uma forma mais fácil, tá? Isso. E bem mais leiga também, usar menos termos técnicos para que fique mais fácil. Isso, facilita a nossa vida, Carol. É o seguinte, quando a gente tem um pigmento orgânico, a gente tem um pigmento basicamente feito de carbono, tá? Do carbon black, que é uma molécula de carbono. Então, pigmentos orgânicos, eles são pigmentos que eles são hidrofílicos. Eles têm uma atração maior por água. Por isso, são pigmentos mais fáceis de serem feitos shadow. E por isso, são pigmentos que migram com maior facilidade. Ou seja, quando você faz um fio a fio e faz ele com pigmento orgânico, a expansão do fio é observada com maior intensidade em orgânico comparado ao inorgânico, pelo tipo de solubilização. Deixa eu só perguntar uma coisinha. E todo pigmento orgânico, ele é hidrofílico? Depende da mistura da composição dele. Ele é solúvel em água, mas você vai ter que ver a característica do solvente. Porque existem pigmentos que são pseudo-hidrofílicos ou pseudo-hidrofóbicos, porque eles são solúveis em água e óleo, ou seja, ele pode ser solubilizado às vezes em álcool, entendeu? E quando ele é misturado ao álcool, ele é solubilizado tanto em água quanto em glicerina. Então, ele tem uma característica, por exemplo, que é o que você estava usando da Prime, que ele pode ser solubilizado tanto em pigmento glicerinado quanto em pigmento aquoso. Ele se comporta de maneira uniforme nesses 2 meios. É só você imaginar a mistura de água e gasolina, ou água e óleo, né? Se você pegar o álcool ele mistura com a água, mas ele também mistura com o óleo. O pseudo hidrofóbico, que é esse pigmento da Prime, por exemplo, é um pigmento que mistura tanto com o orgânico quanto com o inorgânico, porque a característica do solvente dele, ele pode se misturar em características de solubilização diferentes. Entendeu? Então, faz total sentido, porque eu pinguei ele na água e o comportamento dele foi exatamente esse. Eu fiz a comparação do da Bloodline com ele. Coloquei numa tacinha de água, pinguei uma gotinha e vi a diferença de um para o outro. Bloodline fica a bolinha ali. Isso, exatamente. E esse é o teste, inclusive, que eu faço com as minhas alunas, para elas entenderem o comportamento de uma maneira grosseira, mas para elas entenderem o comportamento dentro da pele. Nosso organismo, né, ele é formado basicamente de 70% de água. Então, aonde tiver molécula de água, se você tem um pigmento que tem maior facilidade em solubilizar e misturar água, automaticamente esse pigmento ele vai migrar para onde ele encontrar essa água. Entendeu? Eu falo para minha aluna assim, se você pega um copo de água e derrama na pia, a água escorre para tudo que é lado. Agora, se você pega um óleo e derrama na pia, aquele óleo ele vai se concentrar, às vezes, em um lugar menor. Né? Ele vai ficar mais concentrado. Então, imagina se você pega um pigmento que é a base de água e implanta ele na pele, que tem uma grande quantidade de água. Aonde tiver molécula... Isso, exatamente. Onde tiver molécula de água, ele vai ter atração. A gente precisa de um comportamento o oposto disso, né? De um comportamento que fique isolado, num ponto específico do fio. Né? Então, dentro disso, isso é uma das características principais da diferença entre um pigmento orgânico e inorgânico.
Aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de características de pigmentos orgânicos e inorgânicos, a gente não pode deixar de falar do Color Index. Color Index é como se fosse o CPF da tinta, tá? É o número de registro, código de registro de todos os pigmentos, de todas as tintas. De 0 até 77 mil, nós temos uma gama de infinidades de pigmentos orgânicos. De 77 mil até 77.999, nós temos pigmentos inorgânicos. Ou seja, nós temos uma maior quantidade de pigmentos orgânicos comparado aos pigmentos inorgânicos. Ué, Carol, mas se a gente tem uma maior quantidade de pigmento orgânico, não é melhor usar o orgânico? Aí eu falo para você, mas se a gente não quer uma estabilidade de cor, como que você vai ter uma estabilidade quando você tem uma variação muito grande? Entendeu? Muita mistura. Exatamente. Então, assim, quando você quer garantir uma estabilidade de cor, você vai colocar cores específicas. Então, quando a gente trabalha pigmentos inorgânicos, a gente está trabalhando um pigmento que ele tem uma estabilidade de cor maior, porque ele tem variações de cores menores. Se você pegar o vermelho, ele tem tipo uma cor de vermelho, né? 2, 3. Ele tem uma parcela de cor de vermelho que varia muito pouco. Agora, se você pegar o orgânico, você tem uma tabela, uma paleta de vermelho lá. Entendeu? Então, assim, dentro dessas características, a gente vai garantir ou não a estabilidade de cor do pigmento. Sim. A molécula do pigmento, ela tem uma característica diferente. A molécula do pigmento orgânico, ela é redonda, ela é circular, tá? Ela espalha bem. Eu explico para as minhas alunas que é como se ela fosse uma bolinha de gude. Se eu pegar aquelas bolinhas de gude e tacar, ela sai quicando para tudo que é lado, esparramando. Igual. Isso é um pigmento orgânico. Então, quando a gente trabalha lábios, quando a gente trabalha shadow, a gente quer que ele esparrama mesmo, que ele espalha. Isso é um comportamento que a gente espera, né? Agora, quando a gente trabalha pigmento inorgânico, a molécula, a estrutura do pigmento é diferente. Aí eu falo, é como se fosse uma caixa de Lego. Se você pegar uma caixa de Lego e jogar no chão, ela não vai no máximo quicar e cair. Então, a estrutura, né? A formação de estrutura da molécula é esferoidal no orgânico, que é uma esfera, e é tridimensional, piramidal, ela é diferente no inorgânico. Ela tem formas diferentes, né? Então, exatamente. Então, ela não tem uma espalhabilidade tão fluida, porque ela não tem aquele formato. Não desliza, exatamente. Então, assim, aí tem alguns tem alguns profissionais, né, dermopigmentadores, que compram os deslizantes para facilitar a aplicação desse tipo de pigmento. Entendeu? Sim. E a característica do pigmento ser glicerinado também facilita o deslizamento do pigmento. Então, assim, existem várias características que diferenciam, né, um pigmento do outro, no caso do orgânico com o inorgânico. Mas, para mim, a principal característica está no fato de um ser à base de carbono e ter como composição a cor escura, preta, chumbo, azul, com maior intensidade, e o pigmento inorgânico ter a cor do óxido de ferro como base. Só que o que as pessoas não entendem é que o óxido de ferro, ele existe na composição, óxido de ferro e o óxido de férrico, tá, gente? Ele existe uma composição de vermelho e amarelo. Então, não existe o óxido de ferro só vermelho. O comportamento do pigmento orgânico tendenciar para o vermelho é normal pela presença do ferro, tá? Mas existe o óxido de ferro amarelo. E é aí que a Bloodline se destaca, porque a base do pigmento da Bloodline é o amarelo. Por isso, não tende a ir tanto para o vermelho. Exatamente. Entendi. Não, perfeito, é isso mesmo. Carol,
Por que que o pessoal tem tanta dificuldade com fixação de pigmento inorgânico? E aí fala, ah, não, eu prefiro muito mais o orgânico porque ele pega rapidinho. E dura, ó, um monte. É justamente pela característica do pigmento. Igual eu te falei, é uma bolinha de gude. A espalhabilidade dele é super fácil. Então ela tá lá cortando, passou, ele deslizou e entrou. Já foi. Já foi, exatamente. Só que ao longo do tempo, ele vai, se você cortar errado principalmente, ele espalha e vai para onde você não quer que ele vá. Entendeu? Agora, no caso, o inorgânico, ele não é assim de você cortar e aplicar assim, porque o erro das micropigmentadoras está na saturação. Quando você corta, o jeito que você satura, ó meu cílio, o jeito que você... O jeito que você satura o pigmento faz a diferença na implantação. Gente, entendeu? olha que fantástico que ela tá falando. Então não é só você fazer o corte, o jeito, como você abre a pele, como você espalha o pigmento para ele penetrar dentro da pele, como você deposita, isso tudo faz diferença na fixação do pigmento. Então não adianta achar que é só ir lá cortar e jogar por cima. Não funciona assim. Exatamente, exatamente. É bem que eu falo assim, gente, tudo você tem que ter técnica, né? Não adianta. Existe um pigmento que é melhor ou pior? Não, gente. Só são pigmentos de características diferentes, né? E cada profissional vai, dependendo do resultado que você quer. Qual o resultado que você quer proporcionar para a tua cliente? Eu sempre tive, acredito que você também, tenho certeza, eu sempre tive muito nítido na minha cabeça qual era o resultado que eu queria oferecer. Porque, para mim, micropigmentação não é definitivo. Para mim, a micropigmentação, ela tem que sair. Aí a cliente chega para você e fala assim, ah, mas por que dura tão pouco? Mas não tem como durar, tipo, 3, 4 anos? Não, gente, a micropigmentação, ela não é definitiva e ela tem que sair. Ela é uma maquiagem de longa duração. Só que com a renovação celular constante que a gente tem, que a gente vai mudando de corpo, conforme o tempo vai passando, você tem um corpo novo, porque as suas células não são mais as mesmas, né? Tudo se regenerou. Exatamente. E ela tem que sair. Gente, são muitas vantagens. Primeiro, você vai ter uma cor muito mais estável. Você tem uma tabela de cores menor, você tem uma mistura de cor menor. Ou seja, o risco de eu ter uma degradação ruim é muito pequeno. É muito pequeno. A fidelidade da cor é muito melhor. A fidelidade do procedimento que você quer é muito melhor. Ou seja, eu fiz um fio ali, é ali que ele vai ficar. Ele não vai sair rolando igual uma bolinha de gude. Ele vai ficar ali, bonitinho, paradinho, onde eu coloquei. Exatamente. E a tua cliente, gente, micropigmentação é uma maquiagem de longa duração. As técnicas vão mudando, né, Carol? Hoje a gente quer uma sobrancelha mais grossa, amanhã eu quero uma sobrancelha mais delicada, hoje eu quero uma shadow. Poxa vida, daqui a um tempo eu quero voltar a fazer fio. Isso o pigmento inorgânico te possibilita. Você ter essa possibilidade real de inovar. As técnicas vão avançando. Hoje a gente tem as técnicas artísticas aí que são fantásticas. Tua cliente vai estar sempre retornando para você. E mais importante que isso. Mari, ficou um resquíciozinho ali, minha pele, né, ela tem uma capacidade de reter mais o pigmento. Para tirar o pigmento inorgânico, Carol, ele é mais difícil? Depende. Depende se ele tem dióxido de titânio ou não. Um dos comportamentos mais observados atualmente é que a maioria dos pigmentos inorgânicos tem na sua formulação o dióxido de titânio. E o dióxido de titânio, de certa forma, na remoção a laser, ele é um vilão, né? Mas não é uma coisa que vai te impedir de remover. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai atrasar um pouco o seu processo de remoção. Ao invés de ser em uma sessão, vai ser em 2 sessões. Só que ao longo do tempo, né, o nosso organismo, ele tende a degradar esse pigmento. Ele tende a degradar
pigmento orgânico e ele tende a degradar pigmento inorgânico. Só que o pigmento inorgânico, ele é mais fácil de ser removido porque não tem mistura de laranja. Um dos comportamentos mais errados e mais difíceis atualmente que eu enfrento é porque, vamos lá, quem é micropigmentadora que está acompanhando a live, quem está aqui, que entende sobre pigmento, sabe que dentro da neutralização, para a gente neutralizar o cinza, coloca-se laranja, beleza? Beleza. Só que isso é num processo de correção, tá? Eu, Carol, faço isso, nem que a vaca tussa e me pague. Pois é. Mas eu não faço, mas eu já fiz muito, Carol. Exatamente. Mas, então, isso chama-se experiência. Alguns têm, outros compram e outros aprendem, né? Outros aprendem a aprender. Então, é basicamente isso. O que acontece? O que eu percebo hoje, que é o que eu faço dentro da minha clínica, com as fichas de anamnese, chegou uma sobrancelha cinza lá para mim. Eu falo, mulher de Deus, vamos lá, começa a orar. Tem quanto tempo que você fez essa sobrancelha? Se ela fala assim, 5 anos, eu falo, glória a Deus. Porque foi de 3 anos para cá que as sobrancelhas tendenciaram a misturar com essa bodega desse laranja, né? Mas há 5, 10 anos atrás não se misturava, graças a Deus, o laranja. Então chegou a cliente lá para mim. Aí eu falo assim, tem quanto tempo que você fez a sobrancelha? 5 anos. Eu falo, graças a Deus. Vamos remover, vai pro marronzinho, em nome de Jesus, tá tudo certo. Isso, oremos. Agora, eu falo assim, querida, minha flor, tem quanto tempo que você fez essa cagada na sua cara? Não falo assim, mas é pra você entender. 1 ano e meio. Eu falo, você comece a rezar. Porque a probabilidade de ter um laranja aí é enorme. Lá vamos nós. Fizemos promoção. Semáforo. Nossa, lá vem aquele laranja neon. Aí eu falo, misericórdia, Senhor. Teve uma cliente essa semana que eu fiz a remoção dela, tava cinza. E ela não gostou. Aí eu fiz a remoção dela, falei assim, olha, desbotou um pouquinho e tá indo para um lado do marrom, mas eu estou vendo lá no fundo do poço uma luz laranja. Então vamos parar por aqui? Vamos, porque tá mais fácil eu mexer com esse marrom do jeito que ele tá, do que ir pro laranja. Sim. Aí, a Gleice tá perguntando qual que é o problema do laranja. Pode responder para ela. Qual que é o problema do laranja, minha filha? Eu vou botar o carregador enquanto você responde aí, Carol. Tá bom. Gleice, o problema do laranja está no seguinte. O laranja, ele tem alta carga pigmentária e alto peso molecular. Ele é um pigmento que ele fixa na pele. No bom português, ele cola, ele prega na cara. Não sai com reza nenhuma. Por quê? Porque o laser, quando a gente está falando em remoção a laser, ele não remove o amarelo, tá? Ou ele tem dificuldade em remover amarelo, verde e azul claro, tá? E o que é o laranja? O laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. A parte vermelha do laranja, o laser clareia, o laser remove. O que sobra é aquela parte mais clara. Então, fica aquele laranja intenso. Se você vai fazer algum procedimento de correção de cobertura, você precisa fazer shadow. Não tem como você conseguir neutralizar a micropigmentação com fio, porque você vai precisar do espaço. Como é que você vai deixar um espaço se o fundo é laranja?
Entendeu? Então, assim, não aquece, pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Esquece esse negócio de aquecer. Pelo amor de Deus! Sabe por quê? Porque, ó, 90% das micropigmentadoras, se ela falar assim, eu nunca vou precisar remover uma sobrancelha minha a laser, ela pode parar de trabalhar amanhã. Porque alguma vez na vida dela, ela vai ter que fazer laser na sobrancelha de alguma cliente dela. Por quê? Porque a gente não tem como garantir estabilidade de pigmento no organismo da sua cliente. Põe uma coisa na sua cabeça, não é você que manda. Você pode ter as armas para diminuir os riscos, mas o organismo, o que vai acontecer no rosto da cliente, qual corpo vai fixar, não é você que determina. Então, uma garantia, você vai virar para o seu cliente e falar assim, sua sobrancelha nunca vai mudar de cor? Você, pelo amor de Deus, você nunca fala isso. Não tem como garantir que não vai. Eu falo isso para todas as minhas clientes. E se precisar de remover, nós remove, nós faz de novo, nós pareia. Por quê? Nós estamos com a morte, que o resto a gente arruma. Exatamente. Eu falo assim, micropigmentação é um caminho sem volta. Por quê? Você não vai dar conta de deixar a sua sobrancelha feia, você vicia, fica bonito mesmo. E é assim, igual você estava falando sobre retoque, né? Sobre manutenção. Eu fiz uma tatuagem semana retrasada. E o meu tatuador estava falando que ele dá garantia do serviço dele e que então ele faz retoque, que ele faz retoque de correção, né? Incluso no valor. Um retoquinho outro. Eu peguei e falei assim, porque tem que dar garantia do serviço. Aí eu peguei e falei assim, ok. Só que você está falando de um procedimento que é para fixar. Eu faço um procedimento que é para sair. Como que eu vou dar garantia de um procedimento que é feito para sair? Por isso é que o retoque ele tem que ser cobrado. Porque eu estou introduzindo na pele da cliente um pigmento que ao longo do tempo ele vai ser degradado. O organismo dela vai remover. Então, automaticamente eu já tenho que pensar assim. Eu, Carol, cobro em retoque valor de custo. É o custo do meu procedimento que eu cobro no retoque. Mas é por quê? Porque ao longo do tempo, a gente entende que o organismo vai degradar aquele pigmento. Ele é diferente de uma tatuagem que é feita para não sair. E as pessoas que fazem micropigmentação, elas têm que entender que ao longo do tempo, 1 ano, 6 meses, 8 meses, porque vai variar de organismo para organismo, ela vai precisar fazer manutenção. Senão ela vai ficar com uma sobrancelha feia. Não adianta, e é bem o que você falou, Carol, vicia mesmo, né? Tem muita gente que fala assim, mas se eu quiser remover tudo e depois não querer fazer mais? Eu falei, bom, você pode até querer, minha filha, mas que você vai conseguir, eu não sei. Aí já é outra história, porque você vai se olhar sempre com a sobrancelha, né, bonitinha e tal. Você não consegue, gente, parece que você tá, sabe, teve cliente minha que passou, elas ficam traumatizadas, elas veem com a sobrancelha escura, desgrenhada, daquele jeito. E aí elas estão tão traumatizadas que fizeram despigmentação a laser com a gente ano passado. E aí ela falou assim, Mari, eu vou ficar assim, eu quero me curtir com a cara limpa, porque eu fiquei tão com aquele semblante tão fechado, eu vou dar um tempo e vou ficar assim. Minha filha, mas passa uns meses já, Mari, não tô aguentando não. Mesmo com medo, eu vou fazer de novo. Eu falo assim, gente, esquece do que você passou. Né? Graças a Deus, você está lá numa profissional que hoje entende do que está fazendo e vai te entregar um bom resultado. E ponto, vamos exorcizar esse passado aí, minha filha, pelo amor de Deus. A Gleice falou assim, a que está na minha cara foi feita para não sair. Só Jesus. Gleice, pelo amor de Deus, hein? Você tem que arrancar esse trem aí. Jesus toma conta. Então, você nunca usa laranja? Eu não uso, acredito que a Carol também não use, eu não uso mais. Graças a Deus, estou liberta do laranja, que eu falo que é uma amarração que fizeram aí para o povo usar. Sem contar, né, Carol, que vamos falar, utilizava-se esse laranja 13, que é o laranja orgânico, que, meu Deus, é o pior de todos na vida para tirar com laser.
utilizava esse laranja com a intenção do que utilizava, Carol? A intenção de não acinzentar o pigmento orgânico. O que você não viu? acontece, porque ele acinzenta do mesmo jeito. Você viu Não adianta tanto, nada. você viu tanto que não funciona? Não funciona, gente. Eu tive essa ilusão, Carol. Carol, eu estou aqui aberta para dizer, eu tive essa ilusão durante muito tempo, porque me foi, Gleice, foi ensinado para você assim, para mim também foi, meu amor. E olha o tanto de que eu tenho de tempo aí. Eu fazia isso até, sei lá, 2 anos atrás, eu aquecia e ensinava as minhas alunas a aquecer. Por quê? Ah, não, mas o pigmento, ele é cinzento. Então, se eu tacar um laranja lá, ou se eu tacar um vermelho, eu vou conseguir que esse pigmento fique mais marrom, né? Ele vai ficar mais estável na pele. Uma ova, minha filha. Com o tempo, o amarelo vai saindo, entendeu? O vermelho não faz nem cócega naquele preto e vai degradar o preto. O que o preto degradado se torna? Cinza. Não tem como, ele vai ficar cinza de um jeito ou de outro. E daí o que acontece? É o que está acontecendo agora comigo e com a Carol. O pessoal vai remover, não, tá muito cinza, tá chumbado, aquela sobrancelha que brilha, porque o pigmento orgânico ele tem um brilho lascado, entendeu? Então você vê aquela coisa brilhosa, até lustrosa, chegando aqui, porque não adianta só ser cinza, ele tem que brilhar. E a hora que você bate o laser, faz o quê? Jesus amado, parece que ligou na tomada. A sensação que dá é que tá com 2 pilhas na sobrancelha. Eu falo, meu Deus do céu. Eu falo, não basta ser laranja, tem que ser laranja neon. E daí, ó, para tirar. Entendeu? Tem que arrancar o couro da criatura para fazer sair aquilo. Gente, é muito triste, entendeu? Alguém falou aqui que foi marketing, né? Marketing para vender. Meu pai. Sim, não tem. Na verdade, porque, assim, eu vou ser bem sincera. Perguntaram se eu uso laranja, né? Eu uso. Na boca. Só. Exatamente, é onde a gente usa. É onde dá para usar, minha gente. Entendeu? Laranja você usa na boca, colega. Na sobrancelha você usa marrom, você usa um castanho, né? Assim, um loiro, mas laranja na sobrancelha, nunca, never, em nome de Jesus. Então, assim, eu falo que hoje, graças a Deus, eu tenho um conhecimento igual a você, Mari, prático. Gente, porque a gente leva. E olha o tanto que é engraçado. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que a gente levou na cabeça tanto. E hoje a gente tá aqui contando para essas meninas tudo de graça. Que o tanto que nós levamos na cuca. Entendeu? E ninguém, ou seja, ninguém pra você. Há 12 anos atrás, eu queria ter alguém para falar assim, minha filha, se você usar laranja, você tá fodida. Não compra pigmento orgânico e coloca na cara do povo, porque ele vai voltar com a cara cinza, com a sobrancelha cinza. Só que na minha época, o que eu tinha? Nada. Aí o que eu fiz? Coloquei cinza na... Gente, eu já fiz cagada demais na cara dos outros. E, né? Vida que segue, normal, a gente vai corrigir, porque deixa eu usar vocês, ele tá usando, Gleice, pode ter certeza. Não, para alguma coisa, todas as cacas que eu fiz tinham que servir, né? Eu falei, gente, não é possível. Carol, quando eu fiz o meu primeiro curso de microblade, a minha instrutora na época disse assim, ó, essa técnica, meu Deus, essa técnica é uma técnica que dura 6 meses. Você pode fazer, vai durar 6 meses. Eu dizia, é mesmo? Mas e daí como é que funciona? Não, aí você tem que botar preto. Porque para fixar é uma técnica muito superficial. Faz bem essa cara. E aí você tem que botar preto, porque senão não vai pegar. Entendeu? Se você usar cor clara, não vai pegar. A Maria, eu ficava... Gente, mas tem que botar preto? É sério isso? Carol do céu. Carol do céu. Você tem noção de eu tentando arrancar todos os pretos desses microblade que eu fiz? Depois... Não, então deixa eu te contar da minha primeira professora. A minha primeira professora, gente, nossa, vocês estão pegando um boi que eu vou te contar. Nós já foi atropelada pela boiada. Você está pegando um boi novinho.
A minha primeira professora me ensinou que quando a sobrancelha tem cauda baixa, cauda negativa, você tem que arrancar os fios todinho da cauda pra cá e fazer a sobrancelha por cima. Eu olhava pra cara dela assim e falava assim pra ela, pensando comigo. Eu fazia assim, por dentro eu pensava, eu nunca vou fazer isso, você tá louca? Que eu vou arrancar a sobrancelha da coitada da cliente toda. Gente, eu juro pra você, eu nunca fiz isso. Eu nunca arranquei os pelos das minhas clientes para fazer. E o que eu recebo de gente? Gente, eu recebi uma cliente que ela tem 3 sobrancelhas. 3. Sim, agora são mais em cauda dupla, né? Cauda tripla. Coitada. 3 sobrancelhas que eu tô removendo. Ela tem uma aqui em cima, outra aqui no meio e a dela natural para baixo. Em nome de Jesus. O que você sabe, Ricardo? Jesus, eu que sei. É meu marido. É porque ele que pega as buchas para tirar, né? Aqui é com ele o negócio. Aqui casa é funelaria e pintura, Carol. Eu brigo com o cliente que fala, vem minha filha, alinhamento, balanceamento, funelaria e pintura. Aí vai lá para a sala da tortura, depois vem para cá para a sala da alegria, entendeu? Então lá ele tira e aqui eu coloco de novo. A hora que tá, que eu brinco, já tá de alta, pode vir fazer a sobrancelha. Ai, gente, a gente ri, mas é verdade, gente. É muito triste, sabe? Hoje e a gente trabalha muitas noites sem dormir, Carol. Dor de barriga. Nossa Senhora, tipo, meu Deus do céu. A hora que eu olhava que chegava assim, falava, sangue do cordeiro, o que eu vou fazer? Então, como que eu não ia me especializar nesse trem de correção? Foi uma necessidade absurda, entendeu? Não tinha nem como eu ir para outro caminho. Então, do meu inferno, eu fiz o meu céu hoje, que é o que eu mais faço, é o que eu mais domino. Vem as buchas, vem a cicatriz, né? A gente juntou aqui com o Ricardo, ele é mestre em micropuntura também, então para tratar a pele lesionada, porque às vezes não é só pigmento que tem ali, a gente tem cicatriz, né? Cicatriz hiperpigmentada, inflamada, tem muita coisa. Então, a gente fez do limão uma limonada, exatamente como você, né? Eu falo, não tem, a gente tem que estudar mesmo, é entender das coisas, é querer evoluir. O bom é que estamos criando demanda. Agora a gente ganha dinheiro corrigindo as nossas próprias cagadas, fidelizando o cliente. Gente, não tem outro caminho, né? É triste falar isso. Por isso que eu levanto assim, eu com a Carol, né? Eu me sinto... Nossa, é muito bom quando você não tá sozinha, sabe, Carol? Nossa, é muito bom. Paulo. Esse compartilhamento de informações... Ele é muito bom, porque assim, eu me sentia um peixe fora d'água e assim, lutando sozinha para tentar defender uma causa. Eu fui uma das pioneiras a colocar no YouTube a minha aula de colorimetria falando sobre processo de degradação de pigmento e falando sobre o laranja. E hoje, eu fico tão feliz quando eu vejo outras micropigmentadoras pedindo para que não misturem o laranja, porque assim, foi uma das coisas que eu defendi. Eu fui uma das primeiras pessoas a defender isso, entendeu? Eu não lembro de escutar ninguém falar sobre isso, né? Então, assim, foi uma prática que eu observei, um estudo que eu fiz. E aí eu publiquei isso no YouTube, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz hoje em ver que existem outras micropigmentadoras que têm esse mesmo conceito, né? E não são só micropigmentadoras, e são micropigmentadoras que também trabalham, às vezes, com pigmento orgânico. E que foram ensinadas a misturar o laranja. Entendeu? Mas que na prática elas foram vendo que não funciona. Não funciona, gente, não funciona. Eu tô falando, eu tô colocando a minha cara, que eu sou prova viva disso, cara. Eu ensinava as minhas alunas até 2 anos atrás. Gente, taca a laranja. Não, mas você tem que botar a laranja. Não te ensinaram a colocar a laranja? Não, você tem que botar, porque daí vai ficar... Ah, Mari, mas daí eu sinto que ele clareia um pouco. Óbvio que vai clarear. Óbvio que vai clarear. Não, então no castanho escuro você bota o vermelho, entendeu? Você bota o vermelho,
porque daí você vai dar mais estabilidade da cor. Gente, não funciona, entendeu? Então, assim, sabe, testei, não deu certo, fui por esse caminho e não funcionou. É isso aqui que eu trago para vocês e que a Carol traz, entendeu? A experiência que a gente tem do que funciona e que não funciona. Então, assim, E eu vou te falar outra coisa. orgânico? Você quer continuar utilizando o orgânico? Beleza, gente, tá tudo certo, não vou nem entrar nesse mérito. Mas pelo menos não coloca o laranja. Faz essa boa ação para tua cliente, pelo amor de Deus, por favor. E eu vou te falar outra coisa, que é uma coisa que vai acontecer, provavelmente para quem insistir usar laranja. Porque como agora tá muita gente falando para não usar o laranja, não usar o laranja, não usar o laranja, elas precisam diminuir tom de pigmento. Se não usa o laranja, a cor mais clara é qual? Amarelo. E a mistura do azul com amarelo dá o quê? Verde. Ricardo, seu laser remove o verde? Olha. Entendeu? Então, assim, o problema das pessoas é em não saber o que se dá a mistura de pigmento. ND e AG tem luz verde e remove vermelho. Não remove verde, não. Então, você vai chover no molhado. Você vai tirar o laranja. Se você for tentar reduzir tom com o amarelo, continua com o laranja, minha filha. Né? Porque, assim, não vai pro amarelo, não. Porque se você usar Carbon Black misturado com o amarelo e for pro laranja, aí que vai pregar na cara mesmo. Aí vai pregar na cara que nem piche. Aí não sai nem com laser. Colorimetria é libertador. É libertador sim, viu, Gleice? Conhecimento liberta a gente, sabe? Experiência liberta a gente. Então, correção é maravilhoso. Eu sou apaixonada, né? Eu sou alucinada por correção. Foi o que me abriu a cabeça, foi pegar todas as buchas que eu peguei, não ter fugido da raia. Foi realmente o que me abriu, o que me abre até hoje a cabeça, né? Mas ter conhecimento e pensar, né, Carol? Aprender a pensar um pouco. As pessoas seguem muita regra das coisas, mas não para pensar. Cara, mas tem fundamento fazer isso? Mas depois... qual que é o problema? É que as pessoas não entendem. Por exemplo, elas querem a maneira mais prática. Eu estava lendo ali que alguém escreveu assim, meu instrutor disse, na dúvida aquece. Meu Deus, meu filho, na dúvida não faça. Tinha que ter falado isso. Na dúvida estude. Na dúvida procure saber e tirar a dúvida antes de colocar um trem na cara da sua cliente. Olha só, Carol. A Andressa falou assim, e agora ainda tem a moda do laranja inorgânico. O que você tem para dizer disso? Olha, laranja inorgânico, ele tem assim, a composição dele, a formulação dele é diferente da estrutura do orgânico, tá? O orgânico ele é um neon, ele é mais brilhoso, né? O inorgânico, ele é mais avelã, tá? Ele é mais terroso, assim. Mas é laranja, gente. Eu já sou o oposto do instrutor da colega. Na dúvida, não aqueça, tá? Gente, por quê? Porque se precisar remover, é mais fácil a gente tirar o preto. É mais fácil a gente tirar o azul, é mais fácil de tirar o cinza, cor né? Pura. Exatamente. É mais fácil tirar cor pura. Então, na dúvida, não mistura nada. Compra pigmento que não seja necessário misturar. Coloca o pigmento puro e ponto. Entendeu? E aí, gente, vocês pensam comigo. Um pigmento puro, um pigmento equilibrado e um pigmento inorgânico, gente, sucesso na vida, entendeu? Pigmento que tem estabilidade, um pigmento que é hidrofóbico. O que mais vocês querem, hein? O que mais vocês querem na vida? Gente, para mim, de verdade, esse ano, um dos presentes que eu ganhei, eu não tô aqui porque é na frente dela, não, foi ter conhecido a Carol e foi ter conhecido o Paulo, porque sabe quando o universo traz mesmo? Eu tava realmente, eu luto contra a maré ali mesmo, sabe? De olhar, tipo, esse rio todo desse pessoal aí, e de patrocínio, e de não sei o quê. E, Carol, assim, eu não tô cuspindo
no prato que comi, até porque eu tenho aqui, eu fui homenageada por uma marca em 2018, como artista de destaque, sou muito grata, entendeu? Sou muito grata de verdade. Mas eu utilizei essa marca até o momento que ela me deu bons Ela te resultados. Eu atendeu. não podia seguir. Eu não podia seguir. Então, assim, eu nunca fui de levantar bandeira para ninguém. Eu sempre falei isso para as minhas alunas, gente, e para as minhas clientes. O que sustenta o meu negócio é satisfação. A Gleice não quer ir embora, a bateria dela acabou. O que sustenta o meu negócio é o resultado que eu tenho na minha cliente, gente. E é o resultado que eu vou dar para minha aluna. Eu quero que ela tenha o mesmo resultado que eu tive. Então, eu não posso ser hipócrita e dizer não use isso e no fundo eu estar usando outra coisa. Entendeu? Exatamente. Eu não posso fazer isso. Exatamente. Não posso, não consigo. De jeito nenhum na minha vida eu faria isso. Então, assim, hoje, esse ano de verdade, para mim, eu me sinto abençoada por ter conhecido e, sabe, e peço a Deus, assim, a gente é pequenininho demais, mas que a gente possa ser essa sementinha que está aí fazendo as pessoas pensar e entender qual é realmente o propósito da micropigmentação. Agradeço muito a minha primeira mentora, que foi a Ana Savoy, que também é uma defensora maior de pigmento inorgânico. Inclusive, ela lançou uma linha de inorgânicos, só que ela tem uma colorimetria um pouco diferente da que eu trabalho, né? Então, por isso que eu não tinha testado ainda os pigmentos dela. Ela usa modificador quente na mistura. Eu queria alguma coisa que pudesse ser pura e equilibrada para eu usar. E aí veio a Bloodline e eu tô realmente encantada até agora com os resultados. Só tenho maravilhas para falar, de verdade. Muito obrigada, Carol. Olha, eu não tenho nem o que falar dessa live, viu? Eu falei para ela assim, gente, vou contar um segredo, porque ela não tá, gente, ela tá atendendo, acho que numa outra cidade, né, Carol? Tô em Rio Verde. Ela trabalha muito, ela trabalha o dia inteiro, a live era para ter sido ontem, ela tava assim, muito atolada, ela falou, Mari, pode ser amanhã? Eu falei, com certeza. E eu falei para ela, a hora que eu entrei, falei, ó, Carol, vai ser uns 35, 40 minutinhos, prometo não demorar. E já faz 1h15 que ela tá aqui comigo, sabe? Sério, eu nem vi passar, gente. Não, e é tão engraçado você falando, porque assim, eu atendi hoje das 8 da manhã, cheguei aqui, meu último atendimento terminei, era 8h20. Obrigada, Grace. E eu não tinha jantado. E aí eu cheguei varada de fome, gente. Eu tava morrendo de fome. Eu saí correndo, comendo. Eu quase que eu vim mastigando com prato de comida pra fazer a live aqui comendo. Podia vir, Carol. Podia vir, de verdade. Porque... Coitada da menina. Nossa, eu tô, de verdade, eu tô arrepiada, assim. Muito obrigada, sabe? De coração, pela tua generosidade, pela tua transparência, pela tua sinceridade, sabe? Você é muito iluminada, muito abençoada, de verdade. Muito obrigada, gente, que gracinha! Nada, menina, nós estamos no mesmo barco. Eu acho que do mesmo jeito que existe nós duas, e eu fico vendo seus trabalhos, eu fico encantada, eu falo, glória a Deus, graças a Deus, mais uma no meu time. Eu acho que existem várias Maris e Caróis por aí que a gente vai arrebanhar para o nosso time e vai fazer um batalhão de inorgânico da Bloodline, vai dominar o mercado, porque o nosso pigmento é bom, o nosso resultado é maravilhoso, as nossas clientes são extremamente satisfeitas. A gente recebe um cliente que faz conosco e a gente recebe cliente de outras profissionais para corrigir. E isso é o principal, isso é o que mais demonstra que o nosso trabalho é um trabalho de qualidade. Quando você, além de atender as suas, você corrige o trabalho dos outros. Isso demonstra a satisfação do seu trabalho em comparação com os outros, em comparação com outras técnicas, com outros pigmentos. Tenha orgulho da micropigmentadora que você é hoje, porque você é uma micropigmentadora sensacional. Você demorou para chegar onde você chegou. A gente não veio de lá, assim, do nada. A gente demorou, ralou. Levou muito na cara para chegar onde a gente chegou. E a gente está aqui tentando convencer vocês que são micropigmentadoras, que estão iniciando agora na área da micropigmentação, com o conhecimento técnico, científico e prático que a gente adquiriu ao longo desses 12 anos, de forma gratuita, genuína, sem cobrar nada por isso. A gente está dando de graça para vocês um conhecimento que a gente... Aproveitem, gente, porque assim... É uma coisa que a gente não recebeu e que a gente está dando para vocês, para que vocês possam utilizar isso com a cliente de vocês. Né, Carol? Meu Deus, como teria feito diferença na minha vida. Mas eu falo para elas, mesmo assim, gente, eu agradeço, porque foi
nossa, todos os perrengues que eu passei, eu me tornei quem eu sou, entendeu? E quero me Tá. tornar e crescer e aprender cada vez mais, assim. Como eu te falei, eu tenho muito conhecimento da prática, né? Entendo como as coisas funcionam, não tenho esse conhecimento científico a fundo e falo para elas, gente, estudem, vão atrás, busquem informação, não tenham preguiça de ter conhecimento, sabe? Porque realmente é libertador e é maravilhoso.